Olá, crocheteiras e crocheteiros. Gente, eu vim aqui rapidinho com essa cara inchada, uma alergia que me deu no rosto, mas eu vim aqui falar com vocês rapidinho. O seguinte, uma cliente... Vocês estão vendo aí BBB? Estão vendo aí que tá bombando a Jade Picon, né? Com um biquíni de crochê. E assim, as meninas ficaram loucas lá no Instagram, todo mundo me mandando mensagem, pelo amor de Deus, como que faz esse biquíni, como faz esse biquíni. E como eu tive uma encomenda do biquíni, eu fiz, tá aqui, vou mostrar pra vocês, ó, tá até sem forro, se vocês quiserem eu vou explicando pra vocês até como eu coloco o forro, tá vendo? Essa parte de cima, o que eu me propus a vir aqui mostrar pra vocês como que eu fiz, basicamente, esse tipo de cortininha tem aqui no YouTube, mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu faço, como eu fiz essa cortininha toda aqui, e só isso, tá, gente? Não vou fazer a parte de baixo, ainda vou explicar o seguinte. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu já falei isso várias vezes, inclusive em live. Eu não tenho um padrão de tamanho PMG, GG. Eu até vou passar para vocês algumas tabelas que a gente vê por aí. Perdão de ficar coçando, mas é porque minha pele tá coçando. Algum padrão, eu vou colocar aqui, vou deixar aqui do ladinho para vocês algum padrão de pontos. Não agora, vou deixar enquanto eu estiver fazendo, eu deixo para vocês no cantinho aqui um padrão de mais ou menos, se vocês quiserem fazer e deixar pronto, né? Porém, todas as vezes que eu faço biquíni, eu peço a parte de cima de um biquíni que a cliente gosta. E faço exatamente em cima. Vou mostrar esse daqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais largo. Esse aqui é da cliente. E esse aqui foi o que eu fiz, ó. Eu faço ele bem aproximado do tamanho. É que esse estilo não dava para eu fazer tão larguinho quanto esse. Às vezes a gente pega e faz indo e voltando, ou tem um outro pontinho que a gente faz para poder ficar mais emborcadinho de outras maneiras. Tem vários tipos de cortininha, porém este modelo aqui era desse jeito. Então eu sempre peço a parte de cima de um biquíni da cliente, onde ela gosta, ela ama, é desse tamanho que eu gosto, para não ter problema, porque já aconteceu de outras vezes eu fazer e a cliente, tá muito grande, tá muito pequena, entendeu? Então assim, eu sempre peço. Então ela já me entregou o biquíni dela, então eu tenho a parte de baixo, eu já faço em cima da parte de baixo, eu já faço em cima da parte de cima. Bora pro passo a passo. Não vou fazer dessa cor, vou fazer de outra cor aqui que eu separei, porque como eu ainda tô terminando a calcinha, tá lá grudadinha na calcinha a linha lilás. Mas eu vim aqui rapidinho, gente, passar, não repara a bagunça, tá? Olha só pra mim, essa cara inchada de alergia. Vamos lá, vamos pro passo a passo, gente. Bom, vamos lá. Tô aqui com uma minha agulha de 2,5, só que ela é bem pequenininha, essa é uma agulha da corrente. Na verdade, eu quis encontrar de 2, eu não tô encontrando a de 2 para fazer para vocês, mas a 2,5 dá também. Tô usando aqui a linha Cleia, 2 fios, que eu prefiro usar, porém eu ainda tenho Anne, ó, tá vendo? Às vezes eu uso. Só que eu acho que a Cleia, ela laceia menos, entendeu, gente? Então, normalmente eu uso isso. Tem um padrão de pontos, de carreirinhas aqui nesse início aqui, que as pessoas deixam aí muitas tabelinhas. Se você começar com 16 aqui, ele é P, se você começar com 18 é M, 20 G, 22 GG, ok? E aí você vai aumentando as carreiras. Aqui você começa com 16, normalmente aqui 9 carreiras, e aí vai subindo. Gente, só que olha só. Como eu queria fazer esse aqui do tamanho certinho da cliente, eu fiz o que deu aqui para ficar mais ou menos do tamanho que ela pediu. Então, eu fiz um M com 18 pontos e fiz só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Tá? Senão ele ia ficar muito maior, e ela ainda falou assim, não precisa ser tão grande quanto, pode ser um pouco menor. Então é isso que eu falo com vocês, eu vou em cima do que eu tenho aqui e vou fazendo. Mas se vocês quiserem seguir um padrão, vocês podem seguir esse daí que eu tô te falando. Vamos supor aqui que eu vou fazer um P. Então vou começar com 16 pontos e faria 9 carreiras. Então vamos lá, ó, vou começar com o meu nozinho aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos.
puxar aqui, 16 pontinhos. Aqui, nesse pontinho aqui, que é o 16º, nós vamos fazer mais 2 pontinhos para equivaler a um ponto alto, ou seja, 16, 17, 18 pontos. Vou vir aqui na 4ª correntinha e vou continuar aqui os meus 16 pontinhos, tá? Ó. Então, vamos fazer ponto alto sobre cada correntinha, totalizando os 16. Ó, ponto alto. E é só isso aqui. A gente vai fazer até chegar ali no finalzinho. Vou chegar no final aqui e já mostro pra vocês. Na última correntinha. E nessa última correntinha aqui, gente, o que que a gente vai fazer? No mesmo buraquinho aqui, eu vou fazer mais 2 correntinhas, ou correntinhas, perdão, ponto alto. Então, ficamos com 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou continuar no mesmo buraquinho aqui, vou fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. E aí, eu vou continuar o meu trabalho, um ponto alto sobre cada ponto alto, aqui, ó, sobre cada correntinha, né? Pra gente continuar aqui fazendo a nossa cortininha. E aqui fica assim mesmo. A gente vai chegando aqui no final, tomar cuidado que tem uma correntinha, umas 3 correntinhas aqui, pra gente poder completar o nosso trabalho com nossos 16 pontos. Agora, o que que a gente faz? A gente sobe aqui 3 correntinhas, gira o nosso trabalho e volta colocando ponto alto sobre ponto alto. Se você tiver dificuldade deixa eu puxar aqui, gente. Dificuldade de reconhecer onde você... os 3 pontinhos aqui, você pode marcar o primeiro, tá, gente? Você pode vir com o marcador e marcar para poder não ter... Depois não ficar coisa... Principalmente iniciante, né? Que às vezes a gente meio que se perde. Então, a gente vai continuar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Tô fazendo devagarzinho aqui para vocês verem. Ó. É tão ruim quando enrola. Ó, e aí, é o seguinte... Eu vou continuar aqui. Não precisa nem marcar, eu tô ficando doida, gente. Pra que marcar esse ponto aqui? Até eu tô ficando doida, tô achando que eu tô fazendo base oval. Eu, hein? Você vai continuar aqui seguindo ponto alto sobre ponto alto até chegar no espaço. Eu, hein? A pessoa não tá bem, não. Essa parte da manhã, ó. O último ponto aqui, a gente vai fazer mais um ponto alto. E no meio, naquela correntinha que nós fizemos... Nós vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Dessa vez, nós só vamos fazer 2. A gente começou com 3 e dessa vez a gente só vai fazer 2. E aí, amores, seguir ponto alto sobre ponto alto. Esse aqui é o esquema daquela cortininha ali. Ela não tem segredo, ela eu acho que é uma das mais fáceis da gente fazer. Na verdade, e é assim, ó, agora é ponto alto sobre ponto alto. E aí, vocês me perguntam, mas e aí, Ju? Aí, gente, é fazer de acordo com a cliente, ou se vocês quiserem seguir uma tabela, tem muita gente que joga tabela aí e fala, por exemplo, tem tabelinha que diz... 16 pontos e 8 carreiras. Tem tabelinha que diz 16 pontos e 9 carreiras. Por isso, assim, eu nunca fui de seguir o padrão de tabela. Eu faço o que a cliente me pede. Por isso é que eu sempre peço a parte de cima. A não ser que você for fabricar biquíni para deixar pronto, né? Então, vocês podem buscar aí, ó, a tabelinha
de biquíni que tem bastante. Tem um monte de crocheteira que deixa a tabelinha aí pra vocês. Eu não vou deixar, gente. Vocês podem até brigar comigo. Ah, Juliana, eu queria saber como que é. Mas a única coisa que eu posso dizer pra vocês, que eu dei uma olhadinha por aí, que é mais ou menos isso que as pessoas fazem, né? E que é mais ou menos o padrão que eu sigo, que é começar com 16 com DP, começar 18 com DM, começar com 20 com DG e 22 com DGG. Só que às vezes isso nem funciona, tá? Às vezes tem gente que começa com muito menos para poder deixar ela mais larguinha aqui. Então, assim, eu acho que pode ficar a seu critério, tá? Eu acho que não existe regra. Se eu começasse ele um pouquinho menor aqui, ele vai ficando mais larguinho aqui, mais coisinha assim, entendeu? Vai ficar mais tipo o biquíni da menina ali. Só que ela me pediu pra diminuir um pouquinho, por isso que eu diminuí, tá? E aqui, gente, olha, eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Eu giro o meu trabalho e continuo fazendo esse trajeto aqui. De volta, que é a mesma coisa, aquilo que eu falei com vocês. Aí vocês vão fazendo e vão abrindo as carreiras aí do... Bonito, você veio emboladinho, tá me ajudando pra caramba esse fio amarelo. Ó, então é isso aqui, gente. Eu vou fazer aqui com vocês mais essa carreira aqui e mostrar como que é que eu faço o acabamento. Ó. Porque isso aqui não tem segredo. É isso aqui que vocês vão fazer. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ó. Aí, o que que eu vou chegando lá naquele buraquinho, né? Naquele buraquinho que eu fiz uma correntinha. Nesse buraquinho que eu fiz uma correntinha, agora a gente faz o quê? 2 pontos altos. 2 pontos altos. Uma correntinha. E mais 2 pontos altos. É exatamente isso aqui que nós vamos fazer. Entendeu? Eu tava até olhando o biquíni dessa menina, da Jade Picon. O iniciozinho aqui dele aqui, ó. É até bem curtinho, tá? Não era isso tudo que eu fiz aqui, não. Ele é até menorzinho. Então, vocês podem fazer aí, como eu falei com vocês. Vocês querem seguir uma regra, vocês procurem as tabelas aí que as meninas costumam disponibilizar. Mas é o que eu vou repetir, né? Eu não sigo o negócio de tabela. Eu faço o que a cliente me pede, como fica melhor para ela. Por isso é que eu sempre peço uma peça de biquíni. Porque eu já tive problemas de ter que fazer o biquíni outra vez, porque o tamanho não ficou do jeito que ela gostaria. Então, ao invés da gente desmanchar, é mais fácil a gente fazer outro, né? Então, a gente faz outro e fica com aquela peça parada. Então, gente, olha só, é isso aqui. Foi como eu falei com vocês. Agora, vocês vão indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Quando eu faço a última carreira, a carreira que eu vou terminar, deixa eu explicar pra vocês, vou terminar essa daqui. Peraí. Ó, terminei aqui. Quando eu vejo que o tamanho tá bom, olha só, ela tá aqui, o tamanhozinho tá bom, e eu vou fazer a minha última carreira, ao invés de eu fazer 2 pontos altos, uma correntinha em 2 pontos altos, eu faço 5 pontos altos. É a única diferença, tá, gente? Olha só. Não sei se vai aparecer aqui, ó. Aqui nessa última carreirinha aqui, o que que eu fiz? Eu fiz 5 pontos altos para poder fazer a finalização. Você vai dizer, ah, mas eu não gosto. Ok, pode fazer a correntinha, gente. Então, deixa o buraquinho até lá em cima. Eu estou explicando como que é que eu faço. Agora, vamos supor que aqui eu terminei e fiz lá, no caso daquele ali meu, eu fiz 7 carreiras. Vamos supor que eu fiz as 7 carreiras. Como que eu faço? Eu venho aqui agora, pra eu voltar, porque olha só, essa aqui é a frente do meu biquíni, tá vendo? Essa aqui é a frente do meu biquíni. Então, eu volto, eu vou fazer uma correntinha aqui, eu volto fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Aqui eu não faço nada de aumento, nada.
é só um ponto baixo, tipo para voltar na carreira e também para dar uma sustentação, porque olha só, aqui eu acho que ele fica mais fácil de esticar. Quando eu faço esse pontinho baixo aqui mais apertadinho, eu acho que eu dou uma segurança aqui, porque a linha cede, gente. Então, eu faço isso aqui mesmo de todo o biquíni meu, eu vou e dou uma andadinha com um pontinho baixo, principalmente para voltar e para poder fazer o biquinho e para poder dar mais uma segurada aqui no fio aqui para ficar mais certinho, ó. Então eu venho aqui e vou colocando ponto baixo sobre cada ponto. No meu caso, como no final da carreira, eu coloquei aqui ponto alto, ó, nesse lugar aqui, ó, que eu tô te falando, que eu tô falando com vocês, nessa correntinha aqui seria um ponto alto no final. Aqui eu vou colocar um ponto baixo. Eu não vou fazer aumento, não vou fazer nada. Ah, não, perdão. Ó, cheguei aqui, nem é isso que eu faço. Cheguei aqui, nesse lugar aqui, na hora que eu chego no ponto do meio, ou se... Ah, não, Juliana, vai ser difícil pra mim encontrar o ponto do meio. Faz a correntinha, tá vendo aqui, ó? Eu tô na correntinha. Aqui, gente, eu já subo, eu não pego e faço... Eu tinha esquecido disso. Eu não pego e faço... e vou fazendo depois a alça, depois... Não. Eu daqui, eu já voltei, daqui eu já vou fazer a minha alça, ó. Então, aqui, ó, eu vou subir. Normalmente, eu uso 80 correntinhas para subir e fazer a alça. Se a cliente quiser maior e tudo, vocês façam maior. No biquíni original, eu vi, ela subiu, eu vi uma foto, né? Subiu 3 pontos altos e foi indo e voltando, indo e voltando. Eu não gosto desse estilo de corrente, de alcinha. Então, eu fiz nesse estilo aqui, que é correntinha e ponto baixo, que eu acho que fica bem seguro, bem durinho. Eu gosto bastante. Mas se a cliente de vocês quiser uma alça mais grossa, ou você pode voltar com ponto alto, ou meio ponto, que vai ficar bem firme, né? Ou pode fazer igual tá no biquíni lá, que são 3 pontos altos, indo e voltando, carreira indo e voltando. No meu caso aqui, como eu fiz, essa aqui foi assim. Cheguei lá, fiz 80 correntinhas. Fiz 80, aí faço mais 81, volto em ponto baixo, um sobre o outro. Pode fazer meio ponto, se você achar que a correntinha tá muito... que o negócio ali tá muito pequenininho, se a cliente gosta da alça mais grossa, faz assim, ó, volta com meio ponto, ó. O meio ponto também fica bonitinho, tá vendo? O que é meio ponto, Ju? Não conheço, ainda sou nova nisso. Você dá uma laçada no ponto, entra aqui e ao invés de você soltar 2 vezes, você solta todo ele de uma vez. Então, eu tô fazendo aqui só pra vocês verem, ó, mas o meu foi ponto baixo, tá? Aí, o que acontece? Venho aqui até a última correntinha do ponto, volto aqui no mesmo lugar que eu fiz aquele ponto baixo e faço outro ponto baixo bem apertadinho. E aí, o que acontece? A alcinha fica aqui bonitinha e eu vou continuar seguindo aqui o meu trajeto de pontos baixos com a minha alcinha já pronta, sem precisar fazer depois, emendar depois, entendeu? Então, você já fica com o trabalho já emendadinho, ó, bem bonitinho. E agora aqui, a gente vai fazer o acabamento da lateral, como está lá no deles. Ó, peraí. Gente, ah, mas é assim que foi feito o biquíni deles lá? Não sei, gente. Eu olhei e fui tirando ideias, fui fazendo mais ou menos do meu jeito, né? E ficou. Fica igual? Fica, mas pode ser que eles façam um processo diferente do meu. A parte de baixo do meu, olha só, fiz aqui e agora eu vou voltar fazendo o meu biquíni. A parte de baixo do biquíni parece, pelas fotos que eu vi, que esse mesmo biquinho eles fizeram aqui embaixo também, ficou com babadozinho. Eu não fiz, tá? Eu não fiz, eu fiz assim retinho, porque eu acho que pouco importa, tá? Essa parte aqui de baixo. Isso é meu.
Mas se vocês quiserem ir lá olhar e continuar fazendo e fazer aqui embaixo, dá pra fazer também, tá? Aí, o que que acontece? Vocês vêm aqui e fazem a parte de baixo primeiro, pra depois vocês virem fazendo o bico. Eu vou fazer o bico aqui agora, ó. Eu fiz aqui o bico, nessa primeira aqui, que você acabou de chegar, dá uma laçada, pula uma, vem no segundo ponto, faz um ponto alto. Mais uma laçada, no mesmo ponto, faz um ponto alto. De novo, e a gente vai fazer isso aqui 5 vezes. Perdão. 5 vezes. Pulou um, vai no próximo, faz um baixíssimo. Dá uma laçada, pula um, vai no próximo. E assim a gente vai fazer o nosso biquinho, ó. Do biquíni. Lembrando que aqui eu não terminei ele, vocês naturalmente vão fazer as carreiras de vocês de um tamanho razoável, que vocês gostem, se vocês estiverem fazendo para vocês, principalmente. Vai medindo aí, ó, aqui baixíssimo, ó, eu já ia fazer um ponto baixo. Laçada na agulha, pula um, vai no próximo e 5 pontos altos. Às vezes eu me perco conversando com vocês aí, ó. Esqueço de falar o que eu tô fazendo. Ó, 3, 4, 5. Pulou um, vai no próximo, baixíssimo. E assim vai ficando o biquinho do biquíni. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, no caso, pula um, vai no próximo. E chegamos aqui. Eu vou colocar mais pra frente aqui, ó. Ah, não, vou colocar naquele nosso aqui que tá no cantinho. Pronto, deu certinho, tá vendo? E como que eu faço pra passar por lá? Olha só, gente, eu faço assim, ó. Puxo o meu fio. Trago o meu rabinho pra cá, que no caso é grande. Teria que ser do grande, 80 cortininhas. Enfio a minha agulha aqui dentro das 2 laçadas de trás, tá vendo aqui? Desse jeitinho aqui. Trago o meu fio para mim. Ó, que bonitinho. Sem ninguém perceber. Deixa eu puxar ele aqui de novo. Peraí, que eu puxei muito grande. E aí, amores, eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Vou pular um, vou no próximo. Dou uma laçada, ó. E sigo fazendo o meu trabalho aqui com 5 pontos altos. Do mesmo jeitinho, 1, 2, 3, 4, que eu estava fazendo lá. Vou mostrar pra vocês como que é que fica. Aí, no caso, ó, ele não vai interferir no processo aqui, ó. Cadê? Ah lá. Ele fica assim, eu acho que fica muito bonitinho, ó. Dá pra ver vocês aí? Então, eu gosto. Quiser passar por cima, eu não sei como que é que vocês costumam fazer aí, eu faço desse jeitinho, tá, gente? E aí, aqui eu vou continuar fazendo o meu mesmo processo aqui de 5 pontos altos em cima de cada ponto. Do mesmo ponto, aliás. E fechando com baixíssimo. Vou terminar aqui, ó. Cheguei aqui no final, vou fazer meu baixíssimo. Pulei mais pontos ali pra poder correr aqui, pra mostrar pra vocês. Ui! Só por causa da correria, tá vendo? Pronto, fechei. O que que eu faço aqui, gente? Agora eu venho aqui e vou fazer o espacinho pra poder colocar essa partezinha de baixo da cortininha. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na minha agulha e vou começar a fazer os espacinhos. Nesse caso aqui, eu começo do primeiro aqui, já vou fazendo aqui meio ponto alto. Dou o espaço de uma correntinha, vou no próximo buraquinho aqui, que no caso é das carreiras, faço meio ponto alto. Ah, mas meio ponto alto é pouco, então faz um ponto alto, gente. É como eu faço. Vou aqui,
No próximo buraquinho das outras carreiras, faço mais um ponto, meio ponto baixo, mais uma correntinha. Venho no próximo, meio ponto alto, uma correntinha. No próximo, meio ponto alto, uma correntinha. E assim eu vou seguindo aqui. O que que acontece? Nesse finalzinho aqui, para ele poder ficar igualzinho o cantinho de cá, o que que eu faço? Eu faço 1, 2, 3 correntinhas e fecho com baixíssimo. Esse é o jeitinho que eu faço para ficar por baixo. Se você quiser voltar aqui e, tipo, faz aqui um ponto baixo para voltar e volta fazendo esse babadinho aqui também dá. Ou, quando você estiver fazendo o ponto baixo, já faz essa partezinha daqui e depois dá a volta fazendo o babadinho em volta dela toda. Entendeu, gente? É isso aqui que eu fiz. Isso aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que foi feito a florzinha. Como foi feita a florzinha. Ó, florzinha simples também. Ó, meus fios enrolados. Deixa eu pegar a ponta desse fio. Cadê você? Aqui. Peguei os primeiros fios que eu vi na minha frente. Vamos lá. A gente vai fazer um anel mágico. Segura aqui, pra quem não sabe fazer anel mágico, segura aqui com esse dedo, dá a voltinha, segura com esse dedinho aqui. Eu faço anel mágico assim quando eu quero começar com ponto alto, tá, gente? Normalmente, você enfiaria a agulha aqui embaixo. Eu não vou enfiar, eu venho aqui por cima, giro a minha agulha, passo por baixo do fio, trago a minha laçada e eu vou ficar com os 2 fios na agulha, tá vendo? E aí, eu vou fechar fazendo 1, 2, 3 pontos. E aqui ela vai ficar parecendo com um ponto alto, para não ficar igual uma correntinha ali. Eu gosto de começar assim. E aqui, amores, ó, eu vou fazer 14 pontos altos. Já tô no terceiro, quarto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos altos. Nesse momento, eu já corto. Corto, puxo o meu fio. E aqui, deixa eu arrumar uma agulha. Olha só. Pego aqui a agulha e vou fechar aqui. Ó, aqui tá o meu primeiro ponto, aqui tá a correntinha de cima do segundo ponto, tá vendo? É como se ele tivesse vindo pra cá, tá vendo? É nesse aqui que a gente pega, porque nós vamos fazer uma correntinha de cima pra poder trazer esse ponto pra cá, ó. Passei por baixo, passei por cima aqui. E aí, eu volto, gente, volto, pegando a alcinha aqui, ó. Peraí, porque ele tá muito curtinho. Pegando essa alcinha de trás e saindo lá no meio do outro. Eu acho que o círculo mágico aqui, ó, fica muito mais seguro. O que que acontece? Às vezes eu deixo isso aqui muito maiorzinho ou isso daqui, tá? Pra eu poder usar o próprio fio pra poder costurar aqui no coisa. Agora eu não deixei, mas acredito até que esse daqui deu, eu mostro pra vocês. Bom, parei aqui. Vou fazer de outra cor. Nesse caso aqui, vocês viram que eu usei uma linha Anne, né? Mais grossinha. E agora eu vou pegar aqui a minha linha azul. Olha, principalmente em apliques, gente, eu não me importo de mudar, não, tá? Pra mim, pra gente, tanto faz, porque no caso vai ficar a mesma espessura. Então, às vezes, você não tem a linha aí. Ah, eu não tenho a Anne, eu vou usar a Cleia. Então, usa, gente. Usa a Cleia, usa a Anne. Ó, aí agora aqui... Vou dar a voltinha aqui no meu trabalho, começar por aqui. Vou pegar no meu primeiro pontinho aqui. Deixa eu dar uma laçada aqui, porque fiozinho fino assim, é sempre bom já ter um nozinho, pra ficar mais seguro.
Ó, venho aqui no primeiro pontinho que eu encontrar aqui e já faço, já subo fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, mais 2 pra gente poder imitar um ponto alto, ou seja, vão ser 5 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas ao todo e vou aqui na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto, totalizando 2, contando com aquelas 3 correntinhas. Mais um ponto alto 3, mais um ponto alto 4, mais um ponto alto 5. Pulo um ponto, vou no próximo ponto e fecho com um ponto baixo. Se você quiser fechar com ponto baixíssimo, fica à vontade também. Eu acho que eu não sei se eu fechei com baixíssimo ou se eu fechei com ponto baixo. Acho que foi com ponto baixo. Deixa eu ver. Gente, eu fiz um negócio ontem, né? Vocês terem noção que olha só como que são as coisas, a pessoa esquece. Pode ser com baixíssimo, gente. Acho que foi com baixíssimo que eu fechei. Então, vamos subir mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos na quarta correntinha. Opa, uma laçada, quarta correntinha. E a gente vai fazer os nossos 5 pontos altos. Pulei um, vou no próximo, baixíssimo. E a gente vai fazendo a nossa florzinha. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos na quarta correntinha. E vamos fazer ponto alto sobre cada correntinha, que vamos totalizar 5. 4 pontos altos e 3 correntinhas imitando, né? Mas totalizando 5 aqui. Pulo um, vou no próximo, baixíssimo. E assim a gente tá fazendo a nossa florzinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, toda vez no 6, 7. Vamos aqui. E aí, vai totalizar 7 pétalas, não é isso? É. 7 pétalas. E eu, hein? Gente, só porque eu tô com pressa. Tô com pressa aqui pra terminar, pra poder... Ó, 1, 2, fecha. E aqui a gente já tem 4 pétalazinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quatro, 5. Pulo um, vou no próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos de novo aqui, pulo um, vai no próximo. E agora a gente vai para nossa última pétalazinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo na correria. Um ponto ali saiu errado, mas como eu tô fazendo aqui só para poder mostrar para vocês, e eu, hein? Agora, a gente vem aqui no primeiro ponto que nós começamos e a gente fecha com um baixíssimo. E aqui, nesse caso aqui, ó, eu deixo um fio maior. Pra quê? Pra que eu consiga usar ele mesmo pra poder fazer o meu... Pra costurar o meu... a minha florzinha, ué?
Puxei errado aqui, gente. Vamos fazer as coisas com correria. Pronto. E aqui a florzinha ficou pronta, tá vendo? Como que a gente faz? Como que eu fiz? Eu peguei... Sai fio azul. O que que eu fiz, gente? Eu peguei aqui a minha... hein? Ah, tá assim, gente. Eu peguei aqui a minha cortininha, coloquei aonde eu queria as flores, coloquei um alfinetezinho. Vou até colocar aqui o alfinete para vocês verem como que eu faço. Deixa eu pegar um alfinete aqui. Tinha um alfinete aqui na minha frente. Eu não tô ficando doida. Achei. O que que eu faço? Eu disponho as minhas flores aonde quer que eu queira colocar. Venho aqui no miolinho e coloco um alfinete para eu poder ter uma base da onde vai ficar a nossa florzinha. Como eu disse para vocês, eu deixei... Vamos supor que eu tenha deixado um pouquinho de fio vermelho maior. Eu uso ele mesmo para poder costurar o meu miolinho, ó. Eu venho aqui... Já venho aqui, ó, já desço lá, volto aqui no centro do meu miolo. Tá vendo? E vou alinhavando mesmo, ó. Indo, descendo e voltando, ó. Pegando aqui sempre nessa partezinha de cima do ponto, tá vendo? Ó, eu vou indo e voltando. Agora aqui eu já posso até tirar o meu alfinete, ó, que ele já tá no lugar bonzinho para eu poder fazer isso, ó. Vou pegando sempre aqui nessa pontezinha de cima, aqui nessa partezinha de cima, indo e voltando. Desse jeitinho fica muito fácil de você costurar. Ó, já cheguei aqui do outro lado, tá vendo? Vou descer com esse fio lá pra baixo, ó, e ele já tá seguro, muito seguro. Desço com esse outro fio lá pra baixo também. E aí, eu faço meu acabamento aqui. Normalmente, eu dou um nó, tá, gente? Eu dou um nozinho, dou uma embutida aqui, mas eu dou um nozinho. Por quê? Não vai aparecer essa parte de trás que nós vamos colocar um forro, entendeu? Então, é desse jeito mesmo que eu faço. O que que eu fiz aqui? O que que eu faço com o outro aqui, ó? Com a pétalazinha. Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui no finalzinho aqui e vou fazendo a mesma coisa que eu fiz ali, ó. E vou firmando essa pétala. Tomando cuidado para ela não ficar torta, ó. Aqui eu vou deixar ela bem retinha, bonitinha, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, ó, na correntinha, vou subindo e descendo aqui, alinhavando o ponto, ó. E não aparece, tá, gente? Ó. Fica bonitinho, ó. Vou assim, dando volta. Esse aqui ficou aqui pra cá depois, mas vocês podem descer ele, tá? Ó. Hein? E assim eu vou. Furei meu dedo. Vou ajeitando aqui a pétala e vou colocando ela. O que que acontece? Ela vai ficar bem firmezinha. Como é a mesma cor do fio e o outro é o mesmo fio que você fez a flor, então eu acho que dá uma segurança e fica bem arrematado, né? Ó. E a florzinha vai ficar bonitinha lá, quietinha. Ó. Ó, tá vendo? E eu vou dando a volta todinha com o mesmo fio que eu fiz a flor. Como a gente, repetindo, como a gente vai colocar um forro ali, não vai ter problema ficar aparecendo, né, gente? Ficar aparecendo lá atrás o avesso. Ficar feio, aliás.
Toma cuidado só para não fazer nó, que vai machucar a cliente. Mas eu gosto de dar um nozinho, porque eu acho que o nozinho deixa mais seguro a peça, né? Principalmente essa costurinha que você fez, tudo para depois não ter problema. Ah, a florzinha soltou. Ó, tá vendo? Enquanto eu fui conversando com vocês, eu fiz toda a florzinha. E eu fui distribuindo ela bonitinha aqui, ó. Meu marido tá colando alguma coisa, gente. Vocês estão ouvindo, né? O barulho do durex. Ó. E aqui eu fiz. Toma cuidado pra não puxar igual eu puxei aqui, pra não ficar repuxando. Vou descer lá pra baixo com o fio. Esse aqui também eu desço. E aí eu vou fazer meu arremate. Essa daqui eu deixei ela meio tortinha, ó. Mas olha que bonitinho que vai ficando. É exatamente isso aqui que eu fiz. Aqui, gente, eu fiz em torno de 200, 220, acho que correntinhas. E depois eu vim fazendo ponto baixo. Nesse cantinho aqui, eu fiz umas correntinhas para voltar, deixei um buraquinho, perdão. E fiz um tasselzinho no final para dar um charme no finalzinho do fio, tá vendo? Vocês podem fazer também. E é isso, é exatamente isso que eu fiz nesse biquínizinho. No mais, meus amores, não vou aparecer aí pra vocês não ficarem vendo a minha cara alérgica. Mas me propus a trazê-la do Instagram pra cá. Tá aí, espero que vocês façam, vendam muito, aproveitem esse verão, porque é o verão do crochê. Se Deus quiser, as nossas crocheteiras, vamos aí fazer dinheiro, aumentar a nossa renda com os nossos crochês, o que a gente ama fazer, ok? No mais, beijo pra vocês. Eu já estou gravando uma bolsa, volto com essa bolsa pra vocês. Eu só parei pra poder mostrar esse biquíni aqui e depois eu volto com essa bolsa de verão também que eu trouxe. Tá? Ó, beijo grande no coração de vocês. Lembrem-se de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com as amigas. Me ajuda aí a crescer o nosso canal. Ó, beijo grande no coração de vocês. Que Deus abençoe.